A paz, Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 22, no versículo 20. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Versículo 23. E disse, pois, a ele Davi, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Meus irmãos, a palavra fala aqui que Davi, ele fugindo de Saul, ele vai até Nobe, lugar onde ficavam os sacerdotes, e ali ele tem uma certa ajuda do sumo sacerdote Aimeleque. Ele recebe alimentos e ele estava desarmado, ele ganha a espada de Golias. Foi a espada que ele mesmo matou o gigante Golias, cortando a cabeça do gigante. Essa espada estava naquele lugar como uma espécie de um memorial de vitória, enfim, da conquista lograda naquele dia. Quando Davi vai até Aimeleque, lá em Nobe, um criado de Saul, do rei Saul, chamado Doeg, ele viu Davi naquele lugar e ele foi até Saul e informou que Davi estava por ali. E como Saul estava perseguindo Davi, Saul foi atrás. Só que quando Saul chega lá, ele já não encontra mais Davi, Davi já tinha se retirado. Mas ele executa os sacerdotes, ele mata os sacerdotes. A palavra fala que ele passou a fio de espada todos os sacerdotes, 85 homens. E foi uma atitude tão terrível que até os próprios soldados de Saul, eles não queriam matar os sacerdotes. E esse criado dele chamado Doeg acabou matando todo mundo. Mas os soldados não queriam, porque sabiam que aquilo não era uma coisa que era correta, de forma nenhuma. Matar sacerdotes do Senhor. Então, um único sacerdote escapa, o sacerdote chamado Abiatar, que era um dos filhos de Aimeleque. E a palavra fala que ele foge, e ele vai ao encontro de Davi, e Davi vira para ele e diz assim, olha, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, também procura a tua, pois comigo tu estarás a salvo. Davi estava sendo perseguido, mas Davi tinha ali o seu exército pessoal de aproximadamente 400 homens, então havia uma certa segurança para aquele homem, estando com Davi. E ele passa a se integrar ao bando de Davi, aquele grupo de pessoas que estavam fugindo de Saul. Eu noto uma coisa, nós nos privamos das informações, procuramos não ir atrás e não permitir com que elas cheguem, mas mesmo assim, em alguns momentos do deserto, uma opressão muito grande vem. Eu sei porque acontece isso comigo, eu imagino que aconteça com os irmãos, muitos já relatam isso, e eu vejo como sendo uma coisa do próprio adversário, uma opressão pontual para poder tentar nos desestabilizar e tirar a nossa comunhão, a nossa paz, e desestabilizando, a nossa vida espiritual, consequentemente nós passamos a tomar atitudes erradas, equivocadas, na razão, na carne, e podemos botar alguma coisa a perder, que é o intuito dele é esse, a gente botar tudo a perder, na verdade. E essa opressão, ela é constante, ela não se dá uma, duas, três vezes no deserto, não, ela praticamente toda semana existe uma carga de opressão em um ou outro momento, de repente uma semana boa, até para quem já está mais descansado no deserto, mas um dia ou outro específico, parece que vem um peso, uma opressão, e às vezes não é nem questão de ter contato com o cônjuge, porque muitas vezes, pelo menos eu vou falar por mim, pelo que acontece comigo, eu não tive contato nenhum, não tive informação nenhuma, não tive nada, normal, e a opressão vem mesmo assim, é impressionante. E como lidar com essa situação? Aqui a gente pode criar um paralelo entre Saul e o próprio adversário. Saul perseguia Davi, ele exterminou os sacerdotes, e esse homem chamado Abiatar, ele foge. E ele vai ao encontro de Davi, e Davi fala, olha, fica comigo, não temas. Essa é a palavra de Deus e essa é a atitude que nós devemos ter. Davi aqui tipifica o próprio Senhor Jesus, quando nós vamos ao encontro dele. Fugindo de quem? De Saul, fugindo do adversário, fugindo da opressão, fugindo da carga maligna que muitas vezes vem. Alan, como que eu faço isso? Fugir da opressão. Você ora, meu irmão. Você ora, minha irmã. Nós, às vezes, não valorizamos o poder da oração.
e principalmente não entendemos, consequentemente não valorizamos. Essas coisas, elas são espirituais. Você não consegue vencer uma batalha espiritual, uma carga espiritual que vem sobre a sua vida de maneira humana. Não, eu vou pro shopping comprar roupa. Não, eu vou pra praia para poder esparecer que essa opressão tá vindo, eu vou pra praia. Você vai ficar oprimido na praia. Você vai ficar oprimida no shopping. Eu vou fazer a unha porque... Não, não é assim. Não se vence coisas espirituais, ataques espirituais de Satanás com coisas humanas. Se vence com recursos espirituais, a oração. Quando nós vamos ao encontro do Senhor, nos colocamos diante dele, e ali depositamos a nossa aflição e a nossa angústia, ele sempre terá uma palavra de conforto para nós. A palavra de Davi para Abiatar foi: fica comigo, não temas. Ele sabia que aquele homem estava desesperado por tudo que aconteceu, por toda a situação de morte e destruição que ele viu lá em Nobe. E Davi diz: olha, porque quem procura a minha morte também procurará a tua. Mas é isso, o adversário, ele odeia o homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E se o adversário odeia Deus, logo ele odeia o homem. Então quem procura a minha morte, procura a tua. Temos um inimigo em comum. O adversário das nossas almas também é inimigo do Senhor. Mas ele diz: olha, comigo estarás salvo. Davi tinha uma certeza que com ele haveria salvação, com ele havia salvação e havia livramento. Nós podemos ter essa certeza em Jesus. Quando nós estamos no Senhor, a salvação para a nossa vida, para o nosso lar, com o Senhor. Sem o Senhor não há. Sozinhos não há. Mas quando nós recorremos a Ele, nós podemos encontrar nele o alento. Eu digo para vocês, olha, eu não penso duas vezes. Quando vem essa carga de opressão muito grande, eu boto meu louvor, vou para dentro do meu closet, fecho as portas e começo a orar. Começo a orar ali diante do Senhor, peço ao Senhor para repreender, começo a cantar louvores. A palavra fala que o Senhor está entronizado no meio dos louvores. Eu nunca vi carga espiritual demoníaca prevalecer em meio a louvor, nunca vi. Inclusive o próprio Saul, a palavra fala que quando ele ficava oprimido, um espírito maligno tomava conta dele, atormentava ele. Davi tocava um instrumento e aquele espírito se afastava. Então eu faço isso, eu me escondo ali no meu refúgio de oração e essa carga de opressão ela sai. Olha, irmãos, é tiro e queda, sai e sai mesmo. Nós não sabemos nada, praticamente nada do mundo espiritual. Tem muitas coisas que não nos pertencem, que não cabe a nós querer saber. A gente sabe do problema, então o mais importante é: qual é a solução para isso? Vá aos pés do Senhor. E o Senhor tem sempre uma palavra para nós. Fica comigo. Não temas. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.